Ouçam o chamado. Este é o tempo de alistamento, o tempo de se levantar e fazer parte de um exército escolhido, um exército de Deus. O Espírito Santo ci sta dicendo: O Espírito Santo nos está dizendo: vai oltre, vai além. collegami 2 generazioni straordinarie. Liga para mim 2 gerações extraordinárias. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vida com Deus não deve erguer um muro, deve construir uma ponte. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Deus vai te levantar das mesas sem propósito, das mesas de falsidade, mentira, e Deus vai te sentar em mesas que apontem para o teu futuro, em nome de Jesus. E Deus, Ele não deixa de cumprir a palavra dEle. Eu vim aqui dizer para você, você vai viver aquilo que Ele prometeu, mas você não pode desistir. Aliste-se como um bom soldado de Cristo Jesus. Não se deixe distrair pelos negócios deste mundo. Ele te chamou e Ele vai ser fiel para cumprir tudo aquilo que Ele chamou você para fazer. Agora, meu querido, Deus quer mais o teu caráter do que o teu chamado, porque sem o teu caráter, de nada vale o teu chamado. E o que Deus tem pra mim não tá em 2024, não tá em 2023, não tá em 2020. O que Deus tem pra mim tá na frente. Dia 1º de março, a conferência Level Up, o alistamento. Eu vaguei o mundo afora. E aí, você atenderá esse chamado? It's been a great time for us in Brazil.
presença de Deus está aqui. E às vezes dá vontade de nem entrar na pregação. De simplesmente continuar percebendo a presença dele, sabe? Eu amo pregações, eu prego. Mas nada se compara. Nada se compara a quando a presença dele vem. E às vezes, como crentes, nós ficamos tão acostumados a ir de programação após programação, sem perceber a presença do Deus da programação. Eu só quero que nós estejamos conscientes do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não. Bom, vou tentar entrar na ministração. Vocês gostam de beber do Espírito? Ok. É bom saber que tipo de audiência que eu tô falando, né? Depois a gente bebe um pouquinho. A gente vai bebendo agora, mas de uma forma um pouco mais comedida. Depois a gente bebe mais do vinho novo de Deus no fim. Mas eu e minha família, então, estamos morando em Recife. Eu não sei quem sabe, nós somos... Eu não sou nem de Recife nem de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. Mais especificamente de Niterói, a melhor cidade do planeta Terra. E tem algum niteroiense por aqui? Porque sempre tem um niteroiense. Algum canto tem? Ó, tem aqui, tá vendo? Sempre tem. Tamo junto. Mais ungido, hein, gente? Mais ungido esse aí. Mas nós somos de São Paulo, né? Moramos em São Paulo. Só que nos mudamos por um tempo para Recife. E quando nós chegamos em Recife, fomos com a família toda para passar esse ano lá servindo a nossa igreja, que nós implantamos em 2019. E quando nós chegamos lá, eu notei uma coisa diferente da minha casa em São Paulo. O lugar onde eu moro em São Paulo, ele é mais quieto, sabe? Assim, é um condomínio fechado, então os prédios são voltados para eles mesmos. Então tem aquele silêncio, aquele barulho, o som do silêncio, sabe qual é o som do silêncio? Aquele som agradável. E aí, quando eu cheguei em Recife, eu descobri um outro som. O som da luta entre as ondas e as pedras. O som da briga entre o vento e a minha janela. E eu cheguei naquele apartamento e... glória a Deus pelo vento em Recife, porque sem o vento em Recife seria bem quente. Mas com o vento, Recife tá bem, tá bem. Eu não sei o resto de Pernambuco, mas Recife tá bem, pelo menos. E aquele vento vinha e batia na janela, e a janela batia no vento, e... o vento passando pelo meio da janela. E aí eram os motoqueiros correndo pela avenida que a gente mora. E aí, de repente, o racha acontecendo. E aí, aquele carro tocando aquele barulho de, sei lá, vendendo gás, sabe? Aqueles caminhões de gás. Ainda vende bastante assim lá. E aí, era barulho atrás de barulho atrás de barulho. Eu lembro de eu falar no início pro meu marido. Porque, além disso, ainda tinha umas ondas que... spá, spá, spá. Eu falava, Teófilo... eu tô muito feliz que nós moramos perto da praia. Mais uma vez. Tô muito feliz pela brisa, mas eu não aguento mais esse barulho. Eu não consigo nem ouvir meus pensamentos. Alguém já passou por essa? Que você não consegue mais nem se ouvir. Você tenta se ouvir, só tem... Só que depois de um tempo em Recife, eu comecei a notar que eu me acostumei com aquele barulho. O barulho que antes me atrapalhava... ele começou a fazer parte do meu dia a dia e eu não mais notava. E Deus começou a falar muito ao meu coração em relação a isso, que hoje, nos dias de hoje, nós temos vivido em tanto barulho, que nós estamos acostumados. E por causa de tanto barulho, nós não conseguimos perceber a presença de Deus. Nós temos barulho de bombardeio de informações. A cada levantada de dedo, você tem uma informação nova sendo jogada a você. Nós temos barulhos de cobranças, de demandas vindo à nossa direção. Nós temos barulhos de tantas responsabilidades que nós temos. Barulhos de redes sociais. É barulho de todos os lados. E às vezes a gente chega em casa e quer tentar acalmar barulho. E a gente põe mais barulho na nossa cabeça quando a gente tenta desligar assistindo algo na TV. Ou quando a gente tenta desligar vendo algo no celular. Às vezes essa tentativa de desacelerar, ela polui ainda mais a nossa alma. E a gente não percebe, a gente não se dá conta, mas a nossa alma está cheia de barulho. Eu quero que você abra comigo em Salmos 46, que vai ser a base da nossa mensagem de hoje.
A minha mensagem é: aquietai-vos e sabei. Salmos 46, no versículo 1, começa falando o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente em meio às tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado nas nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus, o crente lê esse salmo e nós glorificamos a Ele, celebramos que Ele está presente em meio a tantas dificuldades. E sabe quando a gente olha esse início, fala que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro sempre presente ou bem presente nas tribulações ou adversidades. E essa palavra que define a presença dele no original é matzah. E matzah não é uma palavra que traz espaço para dúvida. É uma palavra que é definido. Não é se Deus estará presente, se Deus será um socorro, mas é que Ele é. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro sem sombra de dúvidas presente no meio das tribulações. Só que nós lemos isso daqui e vemos que Deus é presente no meio das tribulações, Ele é por nós. Só que se eu for perguntar aqui se há alguma pessoa que passou por uma tribulação e não percebeu a Deus, eu imagino que muitos de nós levantaríamos a mão e falaríamos: eu já passei por tribulações e eu não vi esse matzah, essa presença definitiva de Deus no meio das tribulações. Só que eu te pergunto, nós não experimentamos essa presença definitiva porque Ele não está ou porque nós talvez não percebemos? Porque Ele não muda, não há sombra de mudanças no nosso Deus. Então, quando nós não percebemos Deus em meio às tribulações, eu quero te propor que talvez seja tanto barulho em nossas vidas, tanto barulho em nossas almas, que o nosso espírito não consegue perceber o seu dono, o seu Criador. Porque você sabe que, enquanto estamos em terra, tudo o que o nosso espírito faz, ele precisa passar pela alma. A única coisa que dribla a alma, você pode até anotar isso daqui, porque você vai olhar para esse ponto de uma forma diferente, é a oração em línguas. A oração em línguas é a única coisa que é uma prova 100% daquilo que virá sem intervenção de alma. Da era vindoura. A oração em línguas, ela passa pela alma. Ninguém entende o que está orando, a não ser que haja um dom miraculoso para você interpretar a oração em línguas. Mas tudo que nós estamos vivendo aqui, então, precisa passar pela alma. Por isso que eu quero falar sobre essas questões que nós estamos vivendo nas nossas almas hoje, que impedem com que o nosso espírito corresponda ao Espírito do Senhor Jesus. E o meu ponto número 1 é que nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus em meio a tanto barulho. E eu sei que existem pessoas famintas aqui, que tudo o que você quer é ouvir a voz do seu Senhor. Afinal, haja luz e houve luz. A palavra dele criou o que nós vemos. Mas o sopro dele criou quem nós somos. Sabe, nós precisamos ouvir a voz de Deus para podermos ter um relacionamento profundo com Ele. E quando nós lemos esse salmo, nós vemos essa afirmação de que Ele estará conosco. E se afirma que Ele estará conosco, então também não quer dizer se nós teremos adversidades, mas é quando nós teremos adversidades.
Eu sei que talvez não seja isso que você queira ouvir nessa ministração no meio de um feriado, mas eu tô aqui para te falar que nós passaremos por tribulações. Uhul! Mas eu não quero passar por uma tribulação que eu não preciso passar. Porque muitas vezes nós passamos por tribulações porque nós não ouvimos a voz de Deus e entramos em enrascadas. E às vezes estamos culpando a Deus ou culpando até o diabo, só que na verdade a escolha foi nossa. A falta de ouvir a voz, de estar sensível à sua voz, foi nossa. Mas há vezes que nós passamos por tribulações que são bíblicas, tribulações que vêm para testar e provar a nossa fé, para que nós passemos por elas e sejamos aprovados por Deus ao fim delas. Só que imagina você passar por essa tribulação que faz parte da caminhada do cristão, mas não encontrar o seu Deus, que Matzah era definitivamente presente no meio da tribulação. Nós não vamos conseguir ouvir a voz em meio a tanto barulho. E talvez você não se dê conta de tanto barulho que você está vivendo, até você ir para um lugar de silêncio. De estar quieto, de estar em paz. Agora, quando nós estamos passando por essas tribulações e não percebemos a voz de Deus e vamos nos afastando da voz de Deus, isso causa um distanciamento de quem Ele é. E tantas vezes nós achamos que Ele está em silêncio, mas na verdade, nós é que não removemos as distrações para podermos ouvir a sua voz. Eu já ouvi pessoas, e talvez você já tenha ouvido, ou até já tenha falado, eu não estou ouvindo Deus, eu não estou percebendo Deus, eu estou passando, eu estou buscando e eu não percebo nada. Há momentos que Ele dá um selar, mas há momentos que Ele está falando, mas o barulho está falando mais alto. Eu tenho 4 filhos. Eu sou carioca, eu entendo de barulho. E a gente está em casa, daí meus filhos, eles berram do outro lado da casa, mãe! E aí eu me vejo falando a mesma frase que a minha mãe, porque se você ainda não virou mãe, você vai ver que um dia você vai virar a sua mãe. Você não vai virar mãe, você vai virar a sua mãe. E aí quando eles falam, mamãe! Eu falo o que Dona Ellen, minha mãe, falava. Quer falar comigo? Vem cá! Sabe por quê? Eu não quero ficar tendo que competir com a distância daquela casa. Eu não quero ficar tendo que competir com os barulhos, com o barulho de Recife para falar com os meus filhos. E assim como eu não quero competir com barulho, Deus não quer competir com barulho nenhum para falar com você. E às vezes nós estamos passando por tribulações e nós estamos... Deus! Deus, onde é que o Senhor está? Ele vira para você e ele só fala assim, quer falar comigo? Vem cá. Ele te faz um convite à intimidade. Porque intimidade custa proximidade. Se nós queremos ser íntimos com o nosso Deus, nós precisamos estar próximos a Ele. E Deus nos chama para essa intimidade. Ele nos chama para essa proximidade. Mas vai custar calar barulhos. Porque Ele não vai competir com barulho. Sabe, o nosso Deus, Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus que tem ciúmes por mim e por você. Não um ciúmes doentio, mas um ciúmes que sabe que somente se eu e você estivermos com Ele, nele, vivendo dele, para Ele, por meio dele, é que estaremos em plenitude de vida. E por isso que Ele tem ciúme por nós. E por isso que Ele não vai competir com outras coisas. E nós precisamos criar certos ritmos nas nossas vidas para acalmar os barulhos de fora. Quando nós olhamos a vida de Jesus inúmeras vezes, em meio a multidões clamando que Jesus permanecesse com eles, que Jesus curasse os enfermos, que Jesus ficasse ali, Ele se retirava para silenciar barulho e ir ter com o Pai.
Jesus tinha ritmos saudáveis com o Pai, com o Espírito Santo. Em meio a tantas demandas, em meio a tantas pessoas, ele se retirava para poder fazer aquilo que era imprescindível. E muitas vezes nós não conseguimos confiar, porque nós não estamos próximos o suficiente para ouvir a direção dele, para ouvir as instruções dele. Nós, às vezes, não conseguimos entender que ele é socorro presente na tribulação e por isso não temeremos. Eu não consigo confiar nessa definição de que ele estará lá, porque o barulho me afastou e me distanciou da voz e me distanciou da palavra, e a palavra nada mais é do que Cristo. E eu não consigo, então, na proximidade, confiar. E às vezes nós nos tornamos tão acostumados ao barulho e à ausência da voz de Deus, que nós nem nos damos conta de quão desconectados nós estamos dele. É tão perigoso estarmos tão ocupados que nós podemos chegar nesse lugar de anestesia espiritual. Sabe, eu sou pastora e eu amo igreja, eu vivo igreja, eu respiro igreja. Meus filhos acham que a igreja é a casa deles. Eu sei o que é viver o tempo todo na igreja. Mas eu vivo também num estado de alerta constante para que eu não viva a igreja, mas acabe não vivendo com ele. Porque às vezes nós estamos fazendo muitas coisas para ele, mas estamos fazendo sem ele. E Deus quer despertar a sua igreja, para que nós sejamos apaixonados pela missão que ele nos deu, mas que nós sejamos mais ainda obstinados para cumprir essa missão com ele. Nunca sem ele, nunca sem aquele que nos chama. Nós precisamos voltar a abraçar o prazer de estar na presença de Deus. Simplesmente por estar na presença, sem nenhuma agenda, sem nenhum pedido de oração. Sabe, eu não sei como é que você faz o seu tempo devocional, mas eu quero te propor aqui uma coisa: que quando você está se achegando a Deus, não é hora de pedir. Quando você está se achegando à presença dele, não é hora de trazer a sua lista. Quando você está se achegando a ele, não é hora de pedir proteção. Entenda comigo, quando nós nos achegamos a Deus, é hora de estarmos com ele. Depois de apreciar isso, você apresenta: Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, traz esse romper, abençoa isso aqui que nós estamos fazendo. Senhor, traz aqui todo o recurso necessário para a expansão do seu reino. Sim, nós devemos pedir, mas quando nós chegamos a ele, nós devemos estar somente. E sabe, se a gente fica tão distraído com tanta coisa, a gente perde a profundidade do que é ser liderado pelo Rei dos Reis. A potência do que é estar com o Criador dos céus e da terra. E eu não sei você, mas eu não consigo me acostumar com o fato de que este Deus tão grandioso e majestoso escolheu falar comigo e com você de forma individual. Chamar a gente pelo nosso nome. Falar algo tão específico às nossas vidas. Ontem eu estava ministrando numa igreja e Deus pontuou uma menina que tinha um punho aberto. E Ele queria curar aquela menina naquela noite de todos os filhos dele. Ele olhou para uma menina e falou: eu quero tocar o punho dessa uma menina que mais de uma década atrás machucou. Esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que nos convida a estar próximo dele. Mas outra coisa que a ausência da voz de Deus causa nas nossas vidas é que ela nos leva a essa desconexão que nos leva ao medo. A desconexão de Deus nos leva ao medo, porque Salmos 46 fala que por isso não temeremos. Só que muitas vezes nós estamos temendo. O medo entra não quando ele deixa de ser, porque ele nunca deixa de ser. O medo entra quando nós deixamos de saber. Quando nós deixamos de entender aquele matzah definitivo de que ele estará presente sempre.
E quando o medo entra, a dúvida reina, duvidamos da sua liderança, duvidamos do seu caráter, duvidamos da sua natureza, duvidamos das verdades que Ele já declarou sobre as nossas vidas, duvidamos da sua palavra, duvidamos da sua liderança. A ausência da clara voz de Deus nos leva à confusão. Porque nós deixamos então, é muito barulho, deixamos de ouvir a voz, há uma desconexão. E essa desconexão nos leva a não saber mais. E o não saber, não ter a certeza, nos leva ao medo. E medo nos leva à confusão. É aí que o inimigo pode fazer tanta coisa. Quando nós estamos num limbo de não confiar mais 100% em quem Ele disse que Ele era. E o medo, ele vai na direção oposta da fé. É impossível que medo e fé coabitem. A fé é confiarmos em quem Deus é. A fé é termos certeza de quem Ele é. A fé é a certeza da natureza dEle. Por isso que eu tenho fé de tudo aquilo que Ele vai fazer, porque se eu confio em quem Ele é, eu não preciso duvidar do que Ele pode fazer. Mas o medo é um sentimento e um pensamento louco que, em vez de me fazer confiar naquele que é imutável e perfeito, me faz confiar na pessoa que eu acho que eu sou e nas habilidades que eu acho que eu tenho. E eu tento tomar o controle para mim. E aí eu passo a tomar decisões na minha ignorância humana, em vez de decisões baseadas na sabedoria divina. E nós estamos vivendo uma vida, às vezes, baseada nisso. E não estamos entendendo por que tem tanta tribulação. Não é tribulação bíblica, é tribulação por causa de distância do Pai. Distância do Criador. E aí a gente entra num ciclo vicioso, uma mania de pedir sinais. Porque eu quero te propor que se nós estivéssemos tão próximos da voz, a gente precisaria de muito menos sinal. E às vezes a igreja está criando o que eu gosto de chamar de teologia de Gideão. Você já ouviu falar dessa teologia? Que bom que você não ouviu, porque é heresia. A teologia de Gideão é a seguinte: em vez de eu olhar uma experiência espiritual que Gideão teve e entender que aquilo foi pontual, eu torno daquilo numa teologia de pedir sinais atrás de sinais, atrás de sinais, atrás de sinais, para eu ter certeza que Ele está falando comigo. Só que a igreja está criando essa teologia de, não, eu vou pedir mais um sinal, eu vou pedir para que agora uma pessoa venha falar comigo daquele canto da sala, e aí depois quando eu sair daqui, uma pessoa tem que me entregar uma flor, e aí quando eu for para minha casa, eu tenho que encontrar um carro roxo, mas quando eu sair, o carro tem que ter virado verde. Sabe, Deus pode molhar a lã, deixar a terra seca, molhar a terra, deixar a lã seca. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas eu não vou pôr o meu Deus à prova pedindo sinais atrás de sinais quando eu somente deveria ter ouvido a voz. Só que às vezes a gente está achando que a gente está sendo espiritual quando a gente pede por mais e mais e mais sinais. E às vezes a gente acha que a gente está dando um passo de fé, mas muitas vezes é um passo de covarde. Porque é um passo para dentro de só mais um sinal para eu ter a certeza. Enquanto Deus fala, sai da tua casa, sai da tua parentela, para onde? Vou te mostrar. Só sai. Será que você está disposto a andar na palavra? Dependente da palavra diária, pondo o espaço debaixo do teu pé para que você pise? Será que nós estamos dispostos a depender tanto da palavra para que ela ilumine de fato os nossos caminhos? E essa questão de tanta dúvida e tanto pedido disso, daquilo, a dúvida, ela nunca vai mudar quem Deus é, mas vai mudar a nossa perspectiva de quem Ele é. E quando nós continuamos dando ouvido às dúvidas e dando espaço para pedir mais sinais, nós estamos abrindo um espaço para que a dúvida continue reinando, para que a incerteza continue reinando. Mas Deus não quer que nós vivamos em incerteza, Ele quer que nós saibamos.
Deus, ele sempre quis ser aquele que nos guiava. Miqueias 5:2 fala sobre Cristo que viria como o nosso guia. E essa dependência do guia é uma dependência da instrução diária dele. Quando nós lemos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, talvez muitos aqui não se lembrem do que era aquela lâmpada que eles tinham antigamente. Mas ela não era o flash que a gente tem de uma lanterna ou do nosso próprio celular. Ela era uma lâmpada que necessitava de óleo para queimar. E ela era uma lâmpada que tinha que ser mantida perto de você, porque ela somente iluminava o seu próximo passo. É lâmpada para os meus pés. Não é um farol que me aponta lá. É uma dependência que me mostra aqui. E Deus, ele, sendo nosso guia, ele sempre quis nos instruir. Ele nos guiou para dentro da arca, para proteção. Ele nos guiou para a terra seca, para restauração. Deus nos guiou para o Egito, para provisão, mas Ele nos guiou para fora do Egito, para libertação. Ele nos guiou para a terra prometida, para expansão. Ele sempre nos guiou e sempre nos guiará. E hoje Ele nos guia para junto das águas tranquilas. Ele nos guia pelas veredas de justiça e Ele ilumina os nossos pés e os nossos caminhos. Ele precisa que nós tenhamos a dependência da voz dEle. O cristianismo é sobre caminharmos, estarmos em movimento, ativos em direção ao que Deus fala. Ele é o caminho. Ele não é a parada. Ele é o movimento contínuo na direção da voz que nunca para de falar, que nunca para de criar. Sabe que o mundo inteiro está sendo segurado junto pela palavra que foi dita lá atrás. A palavra nos mantém vivos. E é somente a dependência dessa palavra que nos levará de volta ao saber. A Bíblia, esse é o meu ponto 3, a Bíblia é a voz de Deus em forma escrita. Nós precisamos diariamente nos engajar na fala escrita de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É a voz é da voz que nós dependemos. Precisamos estar conectados à voz, mas talvez você esteja pensando, Júnior, a voz é uma experiência fora. Não, a voz é a fala escrita dele em páginas que nós temos, muitas vezes umas 10 dentro de casa. Só no Brasil talvez a gente veja tantas Bíblias dentro de uma casa. E glória a Deus por isso. Mas eu quero saber quanto que nós estamos lendo de tudo isso que nós temos. Porque a fala escrita, eu não sei também se você se acostuma com o fato de que um Deus, criador de todo o universo, registrou a sua voz em papel para que nós possamos ler. E às vezes nós estamos querendo ouvir aqui e esquecemos de ouvir aqui diariamente. É somente pela palavra que nós chegaremos à convicção mais uma vez. Eu sei que o Senhor está chamando e convocando a sua igreja a não sentir para ver, mas saber para ver, crer para ver. Sabe, nós precisamos saber a palavra e crer na palavra para que possamos ver a palavra manifesta. Não ver as coisas para que então possamos crer. Ele nos convoca a esse lugar mais profundo de convicção. E quando nós valorizamos a voz e calamos todas as outras vozes, calamos os barulhos, nós voltamos à convicção de que Ele é de fato o socorro presente nas tribulações. E assim nós paramos de temer mais uma vez. Calamos o barulho. Nós nos conectamos mais uma vez. Lançamos então embora todo medo por causa do perfeito amor que é jorrado e derramado sobre nós. E então nos conectamos à voz, à palavra, à fala escrita de Deus. E estamos tão conectados e podemos então voltar a saber. Ele é socorro presente, por isso não temeremos. Não é que a tribulação sumiu, é que o socorro presente apareceu. Quando nós criamos as condições para ouvir a voz de Deus, a voz fala e as tribulações se calam.
Salmos 46, versículo 6, você está com a sua Bíblia aberta, fala: nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Ele abalará tudo que tiver que ser abalado. A terra vai se derreter quando a voz for proclamada, quando a voz for liberada. Ele ergue a voz e a terra se derrete, as tribulações se calam. Não necessariamente elas somem, mas diante da perspectiva do Deus que está no meio da tribulação, elas desaparecem dos nossos olhos, mesmo que ainda estejam, mesmo que os montes e os mares se colidam, mesmo que o caos esteja instaurado no meio da tribulação. Nós temos um Deus que reina e nós percebemos e por isso não tememos. Continua falando que porque Ele está no meio da cidade santa, ela não será abalada. Não é porque a cidade é linda, ou santa, ou bem programada, ou bem estruturada, mas é por causa do rei que reina no meio da cidade. Por isso ela não será abalada. Então nós teremos as tribulações, mas quando eu tenho a certeza de que Ele estará lá, e eu permito com que o rei volte a reinar no seu trono, em meio às tribulações, no meio da cidade santa, no meio da minha vida, no meio da minha igreja, no meio da minha situação em casa, quando o rei se assenta no trono, ela não será abalada. Quando o rei está assentado, a cidade permanecerá de pé, por causa do rei. Então, quando nós estamos nele, nós não seremos abalados. Não há mais opiniões em meio à calmaria que reina quando o rei se posiciona. E ele não se posiciona porque ele vem para se posicionar, mas porque nós o colocamos de volta no lugar que lhe era devido e da qual ele nunca deveria ter saído. Então, em meio a esse lugar onde ele reina, não existem mais opiniões, não existem mais coisas, não existem mais falas, não existe mais nada. Existe apenas uma certeza: Ele é rei e Ele continua reinando. A dependência da voz de Deus nos leva à intimidade. Como eu falei, Deus está fazendo um convite a mim e a você, nos chamando a chegar mais perto, nos chamando a calar barulhos, a silenciar problemas, nos chamando a uma nova conexão, nos chamando, nos convidando a estarmos próximos dEle, nos convidando a ouvir a sua voz na sua palavra escrita. E então, nós temos uma dependência diária daquela lâmpada que eu falei, porque a intimidade custa proximidade. E no versículo 10 de Salmos 46 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esse aquietai-vos aqui não é simplesmente de silenciar, não é simplesmente de eu baixar o barulho, mas é de eu parar de confiar nas minhas forças e eu me aquietar. É eu soltar as mãos, é eu largar as mãos, é eu parar de confiar naquela loucura de achar que eu sou capaz de algo e colocar então de volta a minha fé nele. Aquieto-me e ponho a minha fé naquele que é capaz. Aquieto-me e largo mão de tentar resolver as coisas e coloco agora a minha vida completamente nas mãos do Pai. Eu solto, eu largo, eu baixo as minhas mãos e eu não faço mais nada. E eu paro de querer lutar com as minhas próprias armas. Igreja, presta atenção numa coisa. Estamos em um tempo e uma época que se nós tentarmos lutar com as nossas armas, não vai dar certo. Nunca deu, mas hoje em dia está mais ainda. Não é hora de você convencer do seu amigo que ele está em pecado. É hora de você manifestar o poder do Espírito que traz o convencimento. Não é hora de irmos para as ruas e falarmos contra o carnaval. É hora de irmos para as ruas e manifestarmos o reino com poder, milagres, sinais, maravilhas. É hora do poder retornar à igreja, porque nunca deveria ter saído. Cristianismo não é sobre uma boa pregação. Cristianismo é sobre poder, dunamis, explosivo do Espírito Santo.
Se Paulo tentou convencer pessoas com palavras e percebeu que não dava, volta e fala: eu não prego mais agora com palavras persuasivas, mas com o poder dos altos. Se Paulo fez isso, quanto mais eu e você. Nós precisamos voltar ao poder original da presença de Deus. Largar mão das nossas armas, aquietarmos-nos para então sabermos. E esse saber no original é yada. Yada é o termo usado quando um marido e uma mulher se unem e se conhecem. É essa intimidade que Deus apresenta aqui do saber. Não é mais só saber de ouvir falar, mas de agora ver com os meus próprios olhos. É provar e ver que Ele é bom, não só ouvir que Ele é bom. Deus não quer mais que nós tenhamos histórias de grandes homens e mulheres de Deus, mas Ele quer que nós vivamos um yada, que testemunha da sua bondade na terra dos viventes, manifesta, expressa com poder. Deus te chama hoje para se aquietar e conhecê-lo nessa profundidade, para você yada, saber que Ele é bom, saber que Ele é poderoso. E eu acredito que há pessoas nessa noite aqui que anseiam a chegar mais próximo de Deus, que querem calar todos os barulhos. E se essa pessoa aqui é você, eu quero que você se ponha de pé, porque nós vamos orar agora e vamos clamar não somente por nós, não somente por essa igreja, mas para que a sua igreja, para que a igreja de Jesus Cristo venha se aquietar, parar de usar ferramentas humanas, venha largar a mão, confiar naquele que é todo poderoso e venha saber que Ele é bom, saber que Ele é poder, saber que Ele cura hoje, saber que Ele se manifesta hoje, saber que a sua presença está aqui e estará em todos os momentos, não importa o que acontecer. Pai, eis-nos aqui. Ouçam o chamado. Este é o tempo de alistamento, o tempo de se levantar e fazer parte de um exército escolhido, um exército de Deus. O Spirito Santo ci sta dicendo: O Espírito Santo nos está dizendo: vai oltre, vai além. collegami 2 generazioni straordinarie. Liga para mim 2 gerações extraordinárias. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vida com Deus não deve erguer um muro, deve construir uma ponte. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Deus vai te levantar das mesas sem propósito, das mesas de falsidade, mentira, e Deus vai te sentar em mesas que apontem para o teu futuro, em nome de Jesus. E Deus, Ele não deixa de cumprir a palavra dEle. Eu vim aqui dizer para você, você vai viver aquilo que Ele prometeu, mas você não pode desistir. Aliste-se como um bom soldado de Cristo Jesus. Não se deixe distrair pelos negócios deste mundo. Ele te chamou e Ele vai ser fiel para cumprir tudo aquilo que Ele chamou você para fazer. Agora, meu querido, Deus quer mais o teu caráter do que o teu chamado, porque sem o teu caráter, de nada vale o teu chamado. E o que Deus tem pra mim não tá em 2024, não tá em 2023, não tá em 2020. O que Deus tem pra mim tá na frente. Dia 1º de março, a conferência Level Up, o alistamento. E aí, você atenderá esse chamado? It's been a great time for us in Brazil.
dessa segunda-feira, eu quero compartilhar com você uma palavra muito forte que está no meu coração. É que está aqui, ó, em Lucas capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Aqueles 2 discípulos, ao invés de esperar, eles saíram do propósito. Ao invés de permanecer, ao invés de ficar ali no lugar do propósito, eles se afastam do propósito, vão para Emaús. Para você entender essa história, depois que Jesus foi crucificado, esses 2 discípulos foram para Emaús. Ao invés de ficarem ali em Jerusalém, eles saíram a caminho de Emaús, e a palavra fala aqui que era cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém até Emaús. Eu quero falar para você que tá aí, sabe, querendo buscar em outro caminho. Ao invés de perseverar, você está buscando atalhos. Você está voltando à velha vida, aquilo que Deus já te libertou. Deus já te tirou dessa situação. Mas você está voltando atrás. Aqueles 2 discípulos, eles tinham algo ali. Eles tinham a promessa de Deus ali. Mas eles saem do propósito. Eles voltam para Emaús. Mas Jesus não se esquece dos seus. Jesus não abandona. Pelo contrário, Jesus vai até eles. E no meio do caminho, Jesus se encontra com aqueles discípulos. Jesus vai andando com eles até Emaús. Porque Jesus insiste em você. Jesus não desiste de você. Você está aí, ó, querendo se afastar de Deus, sabe? Ah, eu não piso mais em nenhuma igreja. Aqui você, ó, o experimento é uma igreja na tua casa. É o próprio Jesus no teu caminho de Emaús falando para você: volta. Olha aí você, que falou que não acredita mais, que Deus é com você. Olha aí você voltando para Emaús. Olha aqui Jesus trazendo uma palavra para você de vida, mostrando para você um novo caminho. Ó você que falou que vai se separar, voltando para Emaús, esquecendo que a tua família é o plano de Deus, esquecendo que a tua família é um projeto de Deus, e você está querendo voltar para Emaús, fugir do propósito, fugir daquilo que Deus tem, lutas, dias difíceis, dias de crucificação, dias de choro, dias que nós olhamos e não encontramos saída, dias que nós não temos esperança. Eles existem, mas não é por causa deles que eu volto para Emaús, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Problemas no casamento, situações familiares, problemas financeiros, você que abriu a tua empresa, os primeiros anos são tão difíceis.
Quem falou que seria fácil? Quem falou que você não ia ter que ter preocupação? Faz parte, meu querido, faz parte. Não volte para Emaús. Você falou, vou abrir mão de tudo, sabe? Vou abrir mão desse sonho, porque eu estou tendo muita dor de cabeça. Aqueles homens voltaram para Emaús, porque Jesus tinha sido crucificado. Não tinham esperança, mas no meio do caminho, a própria esperança, o próprio Jesus se encontra com eles. O próprio Jesus está ali com eles. E eles estavam tão atordoados, atormentados, que nem perceberam que era Jesus. Deus está te mostrando tanta coisa. Deus está te mostrando. Deus está falando tanto com você. Deus está tão presente. E você não está conseguindo enxergar, sentir. Mas algo aconteceu. No partir do pão, os olhos daqueles homens se abriram. E eles perceberam que era Jesus. E eles falaram assim: por isso que quando ele falava o nosso coração queimava. Era o próprio Jesus com eles. O coração de muita gente vai queimar nessa manhã. O coração de muita gente vai queimar porque você vai sentir a presença de Deus falando para você: volta para Jerusalém. Lá é o teu lugar. Volta para a casa de Deus. Lá é o teu lugar. Volta para a tua casa. Lá é o teu lugar. Volta para o lugar do teu sonho. Esse é o teu lugar. Jesus, ele tem um encontro com você hoje. Aprenda que voltar para Emaús não é a melhor opção. Aprenda que voltar para Emaús não é a única saída, porque o teu propósito está em Jerusalém. Aqueles homens retornam para Jerusalém. Segunda coisa que eu quero te falar é que não tenha problema em precisar voltar, em voltar atrás, em voltar para Jerusalém. Tem muita gente que ele toma uma decisão e o orgulho dele tão grande. Você acha que eu vou voltar? Vão pensar o quê? Já pensou se aqueles discípulos decidem falar assim: nossa, agora que eu já vim para Emaús, agora que eu estou aqui, como que eu vou voltar? Eu desacreditei, eu nem percebi que era Jesus do meu lado, agora com que cara que eu volto? Com a cara daquele que tem um coração quebrantado e que o orgulho não manda nele. Se você tiver resistência em voltar, posso te falar? Quem está dominando você é o teu próprio orgulho. E é muito difícil quem é orgulhoso assumir que tem orgulho, né? Você pode até se sentir ofendido, né? Eu não sou orgulhosa, eu sou simples, eu sou humilde. Então volta atrás da tua palavra. Reconhece que você errou. Reconhece que você falhou. Pede perdão. Volta para Jerusalém. Volta para a tua igreja. Volta para a tua casa. Vai lá naquele lugar que você saiu brigado com as pessoas. Volta, pede perdão. Pede uma segunda chance. O orgulho não manda em você. Coração quebrantado, Deus não rejeita. Se você se quebrantar, se você sentir teu coração queimar, não tenha resistência em voltar para Jerusalém. Volta logo.
E eu acho que aqueles 11 quilômetros que eles foram andando, voltando para Emaús, eles foram bem devagarzinho, assim, pensando. Mas quando eles retornaram para Jerusalém, voltaram correndo. Nem perceberam, já estava lá em Jerusalém, porque quando a gente corre para o nosso propósito, a gente nem sente, porque o nosso coração está queimando, daquele que está apaixonado por Jesus, daquele que tem vontade de viver a glória da segunda casa. É tempo de voltar, é tempo de correr, é tempo de voltar para Jerusalém e viver o teu propósito, e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Jerusalém, lugar do teu propósito. Emaús, lugar daquele que foge do propósito. Mas hoje é dia de você entender essa palavra. Começar a tua semana tomando essa decisão. Recebe essa palavra em nome de Jesus, MDC.